Você já ouviu falar da febre Europush? Saberia realizar o diagnóstico e tratamento? Vem com a gente que no MedPoint de hoje eu vou falar tudo o que você, profissional da saúde, precisa saber. Então a febre Europush é uma zoonose causada pelo vírus Europush, OROV, transmitido principalmente pelo mosquito picador Culicoides paraensis, encontrado aqui nas Américas Central e do Sul. No Brasil, ela é considerada a segunda arbovirose mais prevalente depois da dengue. A febre OROV é uma doença febril aguda, com sintomas clínicos comuns, como a febre, cefaleia, dores musculares, articulares ou rash cutâneo. Pode evoluir em casos raros para meningite e até mesmo encefalite. Apesar de ter sido descoberto em 1955, esse vírus tem tido mais destaque atualmente pela expansão geográfica dos artrópodes, que são seus vetores, e essa globalização do transporte do humano e do animal. Está fazendo com que haja o surgimento de outras arboviroses aí em outras áreas do mundo que a gente não encontrava antes. Nas Américas Central e do Sul, a gente teve mais de 30 epidemias no Brasil, Peru, Panamá e Trinidade e Tobago, sendo que a maioria vem no Brasil. A gente estima que mais de 500 mil de pessoas tenham sido infectadas pelo vírus em mais de quase 60 anos desde a descoberta dele, mas a probabilidade é que o número seja muito maior, porque muitos casos não são diagnosticados ou são diagnosticados de forma errada, porque eles parecem com outras doenças e outras arboviroses do Brasil. Os casos no Brasil estão concentrados principalmente na região norte do país, que é onde a gente tem o vetor. A transmissão vai ser pelo ciclo urbano ou ciclo silvestre. Pode incluir aí alguns vetores. No ciclo urbano, o C. paranaensis é o vetor primário, responsável por ocasionar aí grandes epidemias, já chegando até a 100 mil pacientes. Já no ciclo silvestre, mamíferos, aves silvestres e domésticas, como a preguiça ou primatas não humanos, vão ser responsáveis como hospedeiros e reservatórios naturais do vírus. A literatura existente sobre a associação do vírus e hospedeiros é muito limitada, justamente pelo desinteresse global de estudar essa doença. O ser humano vai atuar como uma ponte entre esses dois ciclos, o silvestre e o urbano. Mas a gente tem muitas lacunas aí na transmissão que ainda precisa ser esclarecida e estudada. Pelos dados que a gente tem uma baixa circulação do vírus, tanto em reservatórios humanos quanto animais. Mas isso, na vigência de uma perturbação do meio ambiente, pode mudar e a gente passa a ter grandes surtos dessa doença. A transmissão urbana pode ser esporádica e temporária, como na maioria dos casos, mas a gente passa aí por alguns períodos, principalmente de disseminação do artrópode, com piora dessa transmissão. Vamos falar um pouquinho mais sobre as manifestações clínicas da doença. Ela é uma doença febril aguda, autolimitada, com uma duração aí de 2 a 7 dias. E pode apresentar os sintomas bem inespecíficos, como cefaleia, mialgia, febre, calafrios, as náuseas e vômitos, mal-estar, artralgia, a fotofobia, uma dor retroauricular. Ou seja, quase qualquer coisa. Além disso, seu paciente pode ter manifestações dermatológicas, como o exantema, petequias e algumas alterações hemorrágicas, como a epistaxe, sangramento gengival, mas são muito mais raros. Alguns poucos casos evoluem para meningite asséptica, que é uma cefaleia intensa, com letargia, tontura, nistagmo, diplopia e alguns outros sintomas de sistema nervoso central. Esses sintomas geralmente variam aí de 2 a 4 semanas quando o paciente evolui para casos mais graves, mas geralmente são autolimitados. Uma coisa que é muito importante destacar é que esses quadros, geralmente neurológicos, vão estar associados a indivíduos imunocomprometidos, crianças ou pacientes que têm algum histórico aí de ruptura da barreira hematocefálica. Então, depois da picada do mosquito, a gente tem um período de incubação de 3 a 8 dias, que é o período que o indivíduo vai começar a manifestar os sintomas a partir da replicação viral. A partir do 3º dia, a viremia começa a diminuir gradativamente e significativamente ao longo de cada dia, chegando aí uma carga viral de 23% no 5º dia da infecção. A recorrência dos sintomas, apesar de mais rara, pode acontecer e vai ser vista principalmente nos primeiros 10 dias depois do início do sintoma. Ou seja, o paciente tem o quadro inicial, melhora e depois de 10 dias tem uma piora. Algumas vezes aí depois de 2 a 3 semanas ele também volta com essas manifestações iniciais, mas de forma muito autolimitada. A doença pode atingir pessoas em todas as faixas etárias e ambos os sexos, sem nenhuma prevalência. Justamente por ter sintomas inespecíficos, ou seja, ser uma síndrome febril aguda, é muito difícil fazer esse diagnóstico endêmico,
principalmente em áreas que a gente já tem circulando a dengue, chikungunya, febre amarela e várias outras doenças febris. Os exames laboratoriais de rotina também não ajudam muito no diagnóstico. Geralmente vai estar tudo normal. E se tiver alguma alteração, talvez seja uma leucopenia, um aumento leve de transaminases, que não vai te ajudar muito aqui a guiar o diagnóstico. Já na presença das alterações do sistema nervoso central, a gente vai ter que fazer um exame de líquor, depois de fazer um exame de neuroimagem. E aí esse exame vai ter que ir para laboratório específico, pesquisando alguns vírus que causam encefalite, sendo o OroV um desses grupos. Então a gente vai ter alguns métodos aí laboratoriais que a gente pode usar, como o MAC, o ELISA, o PRNT. Mas esses testes são poucos disponíveis e a gente vai encontrar eles principalmente nos laboratórios especiais. Agora vamos falar do tratamento. O tratamento que a gente tem é simplesmente sintomático, ou seja, aliviar as queixas do seu paciente. A infecção vai ser autolimitada e geralmente tem um bom prognóstico. Desde 1960, quando foi descrita pela primeira vez, a gente não tem registro de nenhuma morte. Então, o que a gente vai fazer? Controlar aí os sintomas, e a gente tem alguns estudos tentando tratamentos específicos, mas ainda muito incipientes. Como a gente não tem vacina para o vírus OroV, a prevenção vai se basear principalmente nessas medidas de controle do vetor, que aí vocês já estão cansados de saber, usar repelente, tela protetora, evitar o acúmulo de água e tudo mais que a gente já está acostumado justamente por causa das epidemias de dengue que a gente vive. Então essa educação dos populares, em regiões endêmicas, justamente nas estações de alto risco, vai ser importante para evitar a disseminação dessa doença.